Roberto Sanches, sou advogado e professor de Direito. Como professor, já me deparei várias vezes com alunos que perguntam assim: professor, por que o que o senhor ensina aqui é diferente do que a gente vê na prática? Ou seja, lá os juízes fazem diferente, os promotores às vezes fazem diferente, mesmo os advogados às vezes atuam diferente do que a gente aprende nos livros. Bom, a explicação para isso é que o direito processual penal não é estático. E o que, talvez uma das melhores teorias que explique isso, é justamente a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é uma teoria que não foi criada para o direito, e sim para outros ramos da ciência. Em 1930, John von Neumann cria a teoria dos jogos para analisar as tomadas de decisão. Essas decisões são ancoradas por vários fatores. Trazida para o direito, a teoria dos jogos faz com que a gente analise situações do dia a dia, não daquela forma romântica dos livros ou estática dos livros, mas de uma forma muito mais dinâmica. Afinal, todos aqueles que atuam no processo, em especial no processo penal, são jogadores, são tidos pelo menos como jogadores. Desde o início de uma ocorrência, por exemplo, quando o policial militar prende em flagrante alguém, leva a uma delegacia, o delegado ratifica esse flagrante. Posteriormente entram outros atores, entra o defensor, entra o promotor e entra o juiz. Todos esses atores, eles atuam de acordo com suas cadeiras, ou seja, com suas funções. Essas funções são funções estáticas, porém, elas são ocupadas, essas cadeiras são ocupadas por pessoas, por CPFs, por RGs, por pessoas humanas que têm fome, que têm medo, que têm frio, que tem muitas vezes briga em casa, problemas familiares, filhos doentes, doenças próprias. Então tudo isso pode influenciar na tomada de decisão. Ou seja, na prática, na realidade, muitas dessas situações influenciam no processo. E é isso que o livro do professor Alexandre de Moraes da Rosa traz para nós, a teoria dos jogos do processo penal. Ele esclarece, ele que é um juiz em Santa Catarina, ele esclarece que muitas decisões judiciais elas são tomadas de acordo com parâmetros muito particularizados. E esses parâmetros particularizados são influenciados, às vezes, por questões familiares, por questões emotivas, por questões pessoais. Então, para que a gente jogue bem o jogo do processo, é necessário que também não conheçamos apenas a lei, não apenas o processo, mas também as questões, muitas vezes pessoais, de formação daquele juiz, qual a concepção desse juiz a respeito, por exemplo, da teoria do crime. Ele é um juiz adepto à imputação objetiva? O promotor é adepto à imputação objetiva? Não adianta o advogado pedir, com base, por exemplo, na imputação objetiva, se o juiz ele não adota essa teoria, ele vai perder esse jogo. O que é conveniente fazer então? Jogar de acordo com as regras do jogo. Se o jogo é esse, o advogado, o promotor, eles vão jogar de acordo com o jogo, sob pena de perder. E daí surgem as táticas e as estratégias. Tática é algo para ser usado imediatamente, numa determinada audiência, por exemplo, na oitiva de testemunhas. O advogado, mesmo o promotor, tem que saber a hora de perguntar, a hora de se calar, para poder jogar da forma correta aquele jogo. Por outro lado, estratégia é algo mais distante, é como num jogo de xadrez prever as jogadas posteriores, 2, 3 jogadas à frente. Então, tanto táticas quanto estratégias devem ser tomadas e feitas dentro da ética do jogo. Então, todas essas situações, elas formam um grande jogo. E esse jogo de estratégia, técnica e tática, muitas vezes está distante daqueles livros, da visão romântica, daquilo que realmente a gente tem que passar numa faculdade, mas que muitas vezes na prática ele não vai ser exatamente dessa maneira. É isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido um pouco sobre a teoria dos jogos. Quem quiser se aprofundar no tema, procure os livros do professor Alexandre de Moraes da Rosa, que são livros maravilhosos que tratam profundamente a respeito desse assunto. Muito obrigado e um grande abraço.